Sabe aqueles dias em que você sente que nada vai te estressar, mas aí quando você vê, você está com dente sujo de batom, a cara pintada de branca, seu óculos manchado, morrendo de calor, o calor do inferno, 30 graus aqui no Brasil. E ainda por cima, você não fez a lição de casa, você ainda não estudou pra sua prova, você tem Muay Thai aqui 2 horas e você inventa de gravar um vídeo sobre a porra de um livro do século XIX. Eu sou a Nico e bem-vindos ao segundo vídeo do Sobrevivendo ao Apocalipse. Como você leu no título, hoje nós vamos falar dele, do mais gay, mais erótico e mais esquisito livro de vampiros já escrito pela humanidade. Isso é uma mentira. O livro de vampiros mais gay já escrito pela humanidade é Carmilla. Hora de contexto histórico. Primeiramente, tira essa ideia de Edward Cullen da cabeça de vocês. De uma maneira bem simples, que até um debilóide conseguir entender. Vampiros existem desde a época da Mesopotâmia. Fica com essa informação guardadinha aí, que ela vai ser muito útil nos próximos minutos para você entender o papel que esses vampiros chupadores de sangue tiveram no contexto social do século XIX. Minto, século XIX não, séculos alguma coisa por aí. Primeiramente, sim, eu estou com a sobrancelha desenhada, parecendo uma boneca de porcelana, né? Estou linda. Nem parece que eu só taquei de taguache na cara, batom vermelho, manchei meu dente inteiro, tive preguiça de limpar. Mas assim, tudo pelo entretenimento. Nossa história começa no maldito dia em que o Bram Stoker resolveu que seria uma boa ideia escrever um livro de 300 páginas sobre um vampiro de séculos e séculos e séculos que se apaixona por uma mulher que é idêntica à ex dele e que é noiva. Ah, por favor, né? Por favor. O que acontece é que, assim como o Morro dos Uivantes, que um dia eu trago aqui pra falar o ódio que eu tenho diante do filme e ódio que eu tenho diante do filme, porque assim, eu não gosto de Morro dos Uivantes. Eu vou morrer antes de ler Morro dos Uivantes de novo, aquela porcaria. Mas eu tenho um pouquinho. Perdão. Primeiramente, tira o Brad Pitt, tira o Tom Cruise, tira o Gary Oldman, tira todos esses vampiros super gatos da sua cabeça. Tira. Now. Porque o nosso Conde Drácula é feio, fedido, tem um bigode a lá sujeira, com cheiro de rato. Ele parece sair de algum filme de terror dos anos 20, carregado de sangue e um sexo implícito. Gente, vocês precisam entender uma coisa sobre vampiros. Vampiro é a criatura mais gay que existe na face da Terra. É assim, é um fato. É só você pensar na lógica. A pessoa, os cabas têm séculos de vida. Você vai me dizer que eles são héteros. Tem umas partes em Drácula que você fica em dúvida se o Conde é apaixonado na Mina ou no Jonathan. Muito bem. Vocês têm que entender que eu amo esse livro, em que vai ter muitos momentos em que o meu TDAH vai ser mais forte. Eu vou sair, mas este livro merece ser exaltado de uma maneira que até um debilóide consiga entender o contexto desta porcaria. Talvez eu grite um pouquinho nesse vídeo, então eu recomendo você não assistir ele com volume muito alto do celular. Meu dente tá igual do Conde Orlo, que porra. Enfim. Cadeira ruim da porra. Entendam uma coisa, enfim, esta merda na cabeça de vocês. A partir do século XX pra trás, nada foi feito por acaso. Nada. Assim, nada é por acaso nesse mundo. Hoje em dia, vocês ficam aí com os seus... Nossa, a câmera até tremeu de falar isso. Vocês percebem o quanto eu tô revoltada, né? Mas hoje em dia, fica com essas novelinhas de fruta de já e acha que tudo é simples, tudo é flores. Ai, puta que pariu, tem gente da minha escola. As duas únicas seguidoras que eu tenho são da minha escola. Então elas vão me ver assim. Vai ser meio humilhante, mas tudo pela arte. Gente, Drácula não é nenhuma novela de A. Drácula é a porra de um clássico da literatura gótica. A minha cara tá muito sem expressão por causa dessa tinta. Eu tô me sentindo a Rainha Elizabeth, eu sinto que eu vou morrer de chumbo por causa disso.
E uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar é o fato de que o Bram Stoker, ele... Como é que eu posso explicar esse carinha? O que rola é que essa ideia do vampiro super erótico é uma interpretação. Falei certo? Enfim, essa ideia do vampiro gótico romeno. Eu falei tudo errado, me perdoe. A ideia do vampiro como uma figura sensual. Eu nunca fiz isso, ok? Bom, enfim, essa ideia veio mais de uma interpretação que as pessoas tiveram nas lendas dos vampiros. Porque os vampiros, eles eram muito usados pra... Resumindo, vampiros vieram dessa ideia que a Igreja Católica colocava nas pessoas de impureza. Maior medo das mulheres na época era perder a pureza. Então, meio que eles faziam uma metáfora entre vampiros e perder a pureza. Vampiros eram impureza. Sexo, drogas, libertinagem. E não só isso. Livre-arbítrio. Tudo que a igreja falava, não, você não entra no céu se fizer isso, porque eu tô queimando mulher na fogueira, mas vocês que dão o rabo de vocês, a periquita de vocês, não entram no céu. Porque Deus quis assim, Deus disse, não dá sua periquita, mas eu posso queimar bruxa. Bruxa. Então, a igreja sempre teve muito caráter. Sempre foram cheios de caráter, né? Cheios. Meu Deus, quanto caráter eles têm. Mas enfim, de uma maneira bem simples, os vampiros surgiram com essa ideia de que as pessoas iriam olhar pra eles, ficar com medo e automaticamente associar. E, resumindo, vampiros eram um outro jeito de bruxas. A diferença é que vampiros podiam ser um pouquinho mais místicos. Então, meio que era mais assustador. As pessoas tinham mais medo de uma criatura com asas do que de uma bruxa, né? Lucy chifrou muita gente. Nossa senhora, essa menina é mais rodada que prato de micro-ondas. Eu acho que nos dias de hoje ela abriria um OnlyFans, provavelmente, porque ela é muito rodada. Puta que pariu. A mina tem carinha de certinha, mas ela é aquelas certinhas que todo mundo sabe que lá no fundo ela tá querendo. Se é que vocês me entendem. Já o Jonathan, ele é um marido escroto. E não é o meu lado feminista falando, é o meu lado de sense, porque ele é muito escroto. Puta que pariu, que homem escroto! Sim, eu tenho um microfone muito pobre, porque meu microfone é um fone de ouvido com fio. É muito pobre, eu sei disso, mas é o que tá tendo. Então, se você quiser me fazer... Então, se reclamar, me dou alguns centavos. Assim, eu vou falar um pouquinho do livro, vou falar um pouquinho do filme, vou dar um contextozinho, vou exaltar pra caralho a atuação da Winona como Mina, porque esta mulher roubou o show. Ela tava muito foda nesse papel. Mas Sheila... O Keanu Reeves, o que eu acho da atuação do Keanu Reeves em Drácula de Bram Stoker, do James Ford Coppola? Vocês... A Winona tava muito boa. Temos Gary Oldman fazendo o papel do Drácula mais jovem. Temos Anthony Hopkins fazendo o papel dele. Temos Anthony Hopkins fazendo o papel do Van Helsing. Ele, inclusive, na minha opinião, ele tá muito foda, mas a Winona roubou a cena como Mina. Então, meio que tipo assim... Winona. Temos o Gary Oldman fazendo o papel do Drácula. Eu acho também que ele foi foda pra caralho. Ele conseguiu... Quando ele tava com aquela maquiagem na cara branca... eu acho que ele conseguiu muito bem ser expressivo. Ele realmente... Você olhava, você ficava... Sai
Sai pra lá, Satanás. Sai, sai, não quero você. E aí a gente tem o Keanu Reeves como Jonathan. A gente tem o Keanu Reeves como Jonathan. Todo mundo sabe, provavelmente, que o Keanu Reeves, ele é um bom ator. Keanu Reeves já trabalhou com o Patino. Keanu Reeves tem 2 filmes fodas, Matrix e John Wick. Ele é um bom ator. Mas não em Drácula. Drácula de Bram Stoker, a única expressão que ele faz é essa. Tipo, você tá com um cara que, sinceramente, se eu visse o Gary Oldman com o vestido de Drácula na minha frente, eu iria ter, no mínimo, um AVC. Porque ele tava macabro. Mas ele, né, ele tem seus momentos. Só que não é em Drácula de Bram Stoker. Gente, na minha cabeça, o James Ford Coppola, ele leu esse livro e aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu com a Emerald Fennell, com essa adaptação de Morro dos Vivantes, porque que livro foi aquele que ele leu e veio fazer... É brincadeira, tá bom? Até porque a Emerald Fennell transformou Morro dos Vivantes em puro fetiche. E o James Ford Coppola fez um trabalho foda pra caralho, colocando sensualidade, tragédia, um horror gótico de tirar o fôlego, figurinos impecáveis, maquiagem de outro nível, atuações, com exceção do Keanu Reeves, que foi uma merda, atuações impecáveis em todos os sentidos, atrizes carismáticas e, é claro, ele... É Anthony Hopkins com sotaque alemão. Eu não precisava de mais nada pra ser feliz. Gente, o Anthony Hopkins com sotaque alemão pra mim foi o auge da minha vida. Eu nunca vou ver uma coisa tão maravilhosa quanto o sotaque alemão do Anthony Hopkins. Não sei como é sotaque alemão de verdade. Eu não sou alemã, eu sou brasileira, sou latina. Eu quase caí da cadeira. Um dia eu vou me recuperar desse trauma. Hashtag salve rosa. Eu não vou falar muito spoiler, porque eu acho que vocês merecem ter a tristeza de ficar curiosos. Eu vou só jogar no ar. Lucy e Gary Oldman vestidos de chimpanzé. Entenderam? O filme do James Ford Coppola. Cara, eu tenho quase certeza de que o James Ford Coppola ficou doidão da cocaína quando ele tava gravando. Ele ficou doidão da cocaína. Gente, cocaína é a base de Hollywood. Você vai ver o esquema de pirâmide de Hollywood, vem cocaína, diretores de mau caráter, atores de mau caráter. Você vai subindo um pouquinho mais, aí você acha diretor... Ah, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Cocaína e Hollywood andando de mãos dadas desde que a cocaína foi inventada. Vocês acham mesmo que a Demi Lovato tava sóbria em Camp Rock? Vocês acham mesmo que a Miley Cyrus... eu sei lá como fala o nome dela. Tava sóbria em Hannah Montana? Você acha mesmo que é tudo limpo? Ah, eles são muito inocentes. Não deviam estar me seguindo. Não deviam estar assistindo esse vídeo, vocês são tão inocentes. O James Ford Coppola fez o que a Emerald Fennell nunca faria. Ele adicionou a sensualidade. Coisas sexuais. Ele pegou as partes do livro em que a gente não sabia direito o que estava acontecendo. Em que a gente só ficava meio tipo assim... eu acho que tá rolando alguma coisa. O que acontece com praticamente todos os livros dessa época? Censura. Não é nem censura. É que você não podia lançar uns 50 tons de cinza no século XIX, né? Convenhamos. Seria, tipo, loucura. Então, as pessoas só meio que não pensavam. Sexo, drogas e vampiros. Mas o James Ford Coppola teve uma visão diferente. Ele pegou as partes do livro em que
poderia ser adicionada essa sensualidade, mas ele colocou de uma maneira que não contradizia com a história. Ina tem o seu conflito. O Jonathan mesmo... O Jonathan não pode falar muito dele porque a atuação do Keanu Reeves meio que estragou o personagem. Mas o Anthony Hopkins, ele dá pra perceber que ele tá meio assim, sabe? Ele tá determinado. Ele quer provar o ponto dele. Ele vai até o fim pra provar que vampiros existem. E ele quase pega a Mina, mas essa parte foi meio traumatizante. Nunca pensei que eu diria isso, mas é quase um filme pornô. É tipo um filme pornô. Se você pegar algumas partezinhas, assim, eu adoro. Todo mundo devia amar. Me rendeu traumas? Muitos. Muitos. Eu trato na terapia até hoje a cena do chimpanzé. Mas tem um beijo da Mina e da Lucy. Conta como um apoio, você que gosta de Girls Love Girls. Você que gosta de Boys Like Boys. Então, tem o Jonathan e o Drácula sendo meio gays. Se serve. Comendo pro resto da minha vida, vocês, assim... Eu, pessoalmente, morro antes de falar que Drácula é ruim. Mas eu também morro antes de dizer que eu gosto menos do filme do que eu gosto do livro. Porque no livro eu sinto que falta esse ar de... Sinto que falta tão fazendo obra nessa porra. Eu sinto que falta a sensualidade que virou um marco dos vampiros. Sinto que falta esse... Eu não sinto que foi bem trabalhado o Desejo Proibido. Mas eu tenho que dizer... Tem que passar pano porque é nos padrões da época. Ai, mas Nico... Ai, mas Nico, por que você tá tão insistindo em... Eu, pessoalmente, acho que faltou a sensualidade, que é um dos pontos que eu mais gosto nos vampiros. Mas, assim... É muito bom. Mas, Nico, por que você tá querendo um livro pornô de vampiros? Se você quer isso, vai ver uma fanfic da O3, deve ter um monte. Tem muita diferença entre os vampiros. Primeiramente, vampiros que se mordem, pra mim, é o auge das sátiras, porque... Primeiramente, eu não estou querendo ver um filme pornô de vampiros. Eu estou querendo ver um filme onde vampiros, que são literalmente a porra do símbolo da impureza diante da Igreja Católica do século XV, por aí. Se bruxas representam a liberdade que eles tanto abominam, vampiros representam a impureza e o medo de perder a virgindade que eles tanto abominam. Seus debiloides. Debiloides não, porque é uma ofensa ao Jim Carrey, tá bom? E burro seria também uma ofensa dos animais. Então eu vou chamar vocês de gênios de agora em diante. Vocês são gênios, porque daí não parece que eu tô ofendendo, não parece que eu tô brava, não parece que eu estou batendo numa cadeira e quase caindo dela. Porque eu tenho que explicar o básico do básico do básico do básico da vida. Eu acendi meus incensos. Hoje eu acendo meus incensos. Vou acender incenso, acender vela, eu tomar chá, tudo. Mas eu tô com a cara branca e... Eu tô com a cara branca! Mais do que eu já sou. Ok, eu vou finalmente terminar de falar porque eu não tô mais aguentando, porque tá tendo obra, tá calor, eu tô suando, minha cara tá derretendo. Então, eu vou resumir o filme. Sim, eu queria falar do livro, mas o livro, eu não tenho vontade de falar do livro, então eu vou falar do filme, porque eu tenho 1000 vezes mais vontade de falar do filme. Ai, eu até engasguei aqui. Peraí. No filme, acho que o que mais me pega é como a cinematografia desse filme, caralho, eles não param de bater essa porra. O que mais eu amo no filme é o jeito como o diretor consegue captar a emoção dos personagens. Por exemplo, o que mais amo no filme é o jeito que o diretor consegue captar a emoção dos personagens com as cores. Por exemplo, vermelho significa raiva. E olha isso aqui. Esse é meu estado de espírito neste momento. Vamos lá. Também tem o fato de que os personagens são muito bem trabalhados. Eu gosto muito dessa nuance entre a Lucy e a Mina. Porque ao mesmo tempo que a Lucy, ela
tem aquela sensualidade, aquele girl power. Aquele girl power que a mina inveja. A Lúcia tem uma coisa que a mina inveja, que é essa inocência, esse... Ai, o que é beijo? O que é beijo, gente? Mentira, a Mina e a Lucy são bem safadinhas, inclusive. E eu acho isso muito interessante do James Coppola de colocar. James Ford Coppola, desculpa, o nome é longo e eu sou muito fã da filha dele, então é uma ofensa eu não citar o sobrenome dele inteiro. Mas eu acho que, na minha opinião, é uma coisa muito interessante ele colocar, porque... Pros padrões da época, a Lúcia era uma André Surati. Lúcia era uma André Surati pros padrões da época. Mas não, no filme ela é retratada como uma jovem que gosta de se explorar de todos os jeitos. Ela não é só muito aberta sexualmente, ela também é muito livre. Ela ri, ela flerta. Já a mina, como ela é noiva, ela acaba ficando com mais receio de se divertir. Só que não é só ser adúltera, é se divertir no geral. Nina e a Lúcia apresentam aquele contraste entre duas mulheres que a gente, apesar de eu estar meio, de ver, eu acho que é um retrato que a gente tem que começar a querer trazer mais. A garota que é livre sexualmente, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não tem aquele negócio que a gente só pode ter uma vez na vida, porque se perdeu, perdeu. Inocência. Ela não tem inocência. E é isso que ela inveja na Mina. A Mina foi pedida em casamento e continua perfeita. Mina é perfeita. Ela é tão boazinha, inteligente. Ela nunca fez nada de errado na vida dela. E a Lucy meio que... Elas se dão super bem, são super amigas. Best friends forever. Foda-se a amizade. Foda-se verdade feminina pra essas duas, porque elas são besties. Meio lésbicas, mas besties. Então, elas acabam tendo esse contraste que eu acho muito interessante. A Mina, não dá nem pra explicar, né? A Mina não é dona de casa. Eu amo esse detalhe que ela não é dona de casa. Nossa, a Mina é professora. Ela é professora. Ela é professora. Ela sabe muito bem usar datilografia. E... eu vou deixar o nome aqui na descrição do que é isso. A Lucy, ela é professora. A Mina é professora de uma escola. Eu não lembro muito bem, mas acho que ela deve trabalhar com criança. Tem tinta no meu cabelo. Ela é bem certinha na linha. Não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês vão assistir e vocês tiram suas próprias conclusões sobre a interpretação de vocês dessas duas. Mas elas são personagens ótimas. Eu adoro o jeito que a Lucy é transformada em vampiro no livro. No filme eu não gosto. No filme traumatizou. No filme foi meio desnecessário. Vamos ser sinceros. Eu acho que no filme foi, inclusive, muito desnecessário. Essa é uma das partes que eu não gosto. Acho que foi meio desnecessário, né? Enfim, aí a gente também tem o... Cara, eu só posso falar dessas duas porque tudo que eu falar aqui vai ser spoiler pra caralho. E eu só tô aqui pra comentar sobre as minhas opiniões sobre vampiros e sobre os livros. E eu acho que é assim, né? A minha palavra não importa pra porra nenhuma. E é isso, se você gostou dessa coisa que eu acabei de fazer... Não pinte sua cara de branco, faça sobrancelha escandelhador, coloque batom de R$ 5 na boca, depois o seu óculos, que tá branco e suado, num calor de 30 graus do Brasil, ainda mais se for em tinta guache. Esse é o adendo que eu dou pra vocês.